Boa noite, galera. Sem novidades, né? A prova foi tradicional. Foram 12 questões de história, sendo que das 12 questões, 10 estavam na parte da prova de história e 2 questões de história estavam na prova interdisciplinar. Das 10 questões da prova convencional de história, nós tivemos 5 questões de história geral, que também são questões clássicas. A primeira, uma questão sobre Grécia e Roma, sobre a democracia grega e a República Romana, tema clássico já recorrente nos demais anos, e foi a única questão de antiguidade. Uma outra questão de história geral foi sobre a Itália no Trecento e no Quattrocento, no século XIV e no século XV, sobre o desenvolvimento comercial italiano, o desenvolvimento urbano, a pujança cultural da Itália naquele momento, que a Itália, lembrem, é o berço do Renascimento cultural, e isso está ligado ao fato dos italianos terem financiado a Quarta Cruzada e terem aberto o mar Mediterrâneo. Isso fazia com que os italianos tivessem um monopólio sobre o mar Mediterrâneo, monopolizando todo o comércio da Europa com o Oriente. E aquela burguesia europeia acabou por financiar os grandes artistas que difundiram valores urbanos, burgueses, racionalistas, individualistas, humanistas. A terceira questão de história geral foi uma questão sobre a disputa de impérios coloniais no século XVI entre Portugal e Espanha, 1527, né? Período anterior ainda ao início do processo de colonização do Brasil, onde os portugueses logo em seguida vão iniciar a colonização tentando assegurar a posse dos territórios brasileiros. A penúltima questão de história geral foi uma questão também simples, trazia um fragmento de um texto, e era uma questão sobre o liberalismo em 1848, e lembrem que em 1848, ali no ano da Primavera dos Povos, está acabando ali naquele momento a Era das Revoluções, e França, Bélgica, Holanda, Itália, Alemanha, Rússia, Estados Unidos e Japão iam viver depois disso ainda um grande impulso industrial. Naquele momento, o único país que vinha passando pela Revolução Industrial e era a potência hegemônica do mundo capitalista era a Inglaterra. E a última questão do história geral foi uma questão sobre a Rússia, celebrando aí o aniversário da Revolução Russa. Uma questão sobre a imposição dos russos sobre outros povos vizinhos, através da sua ideologia apregoada após a Revolução 17. Depois, nos anos 60, é uma imposição que se dá através do seu poder bélico, lembra? Principalmente na Europa Oriental. E uma questão, o terceiro momento atual, 2007, a Rússia do Putin, toda a imposição dos russos sobre países vizinhos, ameaçando-os de cortar o fornecimento de gás e de petróleo. História do Brasil foram 3 questões de história do Brasil. Uma sobre a transferência da corte, também previsível, né? 2007, aniversário da transferência da corte, da invasão napoleônica em Portugal. Lembra que em 1808 a corte chega aqui, abre os portos, isso vai significar a ruptura do pacto colonial, passo importante no processo de emancipação do Brasil. Outra pergunta sobre o Brasil foi sobre a ocupação da Amazônia, na prova de história, e uma outra sobre a economia na República Velha. Temas clássicos, nenhuma novidade, tanto em geral como no Brasil, mas a prova trouxe uma questão de história da América, uma tendência, já faz alguns anos que a FUVEST vem fazendo questões sobre a história da América, sobre a história da América Independente. Era um texto, e fácil de responder essa questão a partir da interpretação do texto do Diego Portales, defendendo o autoritarismo. E uma outra questão, a última questão da prova de história, foi uma questão sobre a história do Brasil e história da América, comparando os dois modelos de colonização, as semelhanças e diferenças da colonização portuguesa e espanhola na América. E na prova interdisciplinar, uma outra questão sobre Brasil, com um mapa, e aí essa foi a grande novidade, né? As questões convencionais de história, nenhuma das questões trouxe análise de gráfico ou análise iconográfica. Isso ficou para a prova interdisciplinar. Um mapinha fácil de se ler, de fácil resolução essa questão. E uma outra bem interessante sobre a história da América também, na prova interdisciplinar, que trazia 2 textos, um do Bartolomeu de las Casas e outro do Pablo Neruda, e a pergunta que se seguia era sobre a dominação espanhola na América. Bom, essa prova foi bem bacana, né? Agora vamos esperar a segunda fase. Esperamos que você tenha ido bem. Um abraço e bom resto de domingo.